Não. Romanos 5:19. Isto. Então veja que a desobediência de um só, quem foi esse? Quem foi esse? Transformou toda a humanidade em quê? Em pecadores, desobedientes. E a obediência de um só, quem foi esse? Jesus Cristo. Traz agora a justiça de Deus, quer dizer, a inocência. Deus inocenta o pecador através do sacrifício de Jesus. Altar fala de obediência, fala de submissão. Amém, amados? Altar fala de extrema obediência, que é submissão. Filipenses capítulo 3, versículo 2. Filipenses 3:2. Isto, Filipenses, eu anotei errado aqui, é capítulo 2, versículo 5. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele subsistindo, ele mesmo sendo Deus, não julgou como prepotência ser considerado igual a... Versículo 7. Antes a si mesmo, ele fez o quê? A minha Bíblia diz, se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança a homens, e em reconhecimento de figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a... E morte de quê? Altar fala de submissão. Altar fala de morte numa cruz. Ninguém, irmãos, pode agradar a Deus se não se submeter à vontade de Deus. Amém? Ninguém poderá chegar ao céu se não se render à vontade da palavra de Deus. Às vezes você fica olhando pessoas na igreja, o nariz é assim, ó. Teve uma irmã que disse assim, não foi aqui nessa igreja, ela disse assim, eu não estou aqui para obedecer a homem não, eu obedeço a Deus. Ora, se você não reconhece o homem que Deus colocou para cuidar da tua alma, cuidar da tua família, como é que você vai reconhecer a soberania de Deus? É verdade ou não é? Crente que está no altar é crente submisso, é crente que aprende a obedecer. Jesus é o maior exemplo de submissão. Mesmo sendo Deus, ele fez o que? Se esvaziou de si mesmo. Ele não deixou de ser Deus. Vamos compreender isso aqui. Quando a Bíblia diz, aniquilou-se a si mesmo, ou esvaziou-se a si mesmo, ele não deixou sua divindade. Isso quer dizer, eu sou policial, eu tenho uma patente alta, sou oficial, isso é um exemplo. Mas quando eu estou na sociedade, eu não preciso dizer que eu sou, eu não vou usar de abuso de autoridade, eu não vou prevalecer de quem não é policial. Eu sou policial, eu tenho autoridade, mas eu não me orgulho disso. Eu abro mão da minha patente e me torno igual a todo mundo para favorecer a quem precisa de mim. Foi isso que Deus fez. Mesmo sendo Deus, ele se esvazia, ele não deixa de ser Deus, ele se esvazia dessas prerrogativas de mandar, de ter autoridade suprema, de fazer o que quiser. Ele abre mão de tudo isso para se tornar um homem semelhante a você e eu, e ser obediente até a morte, e morte de
para que você estivesse aqui nesta noite e você aplaudir e glorificar ao nome santo do Senhor Jesus. Altar é submissão, altar é obediência, altar é obedecer cegamente ao Criador, sem questionar, sem reclamar, sem dizer para quê ou porquê. É o Senhor que está mandando sair da minha casa, da terra dos meus pais, para uma cidade que eu não conheço. É o Senhor que está mandando, eu vou. É o Senhor que está pedindo o meu único filho Isaque em sacrifício, eu vou entregar no altar. Sem murmurar, sem reclamar, sem dizer que Deus é injusto, que Deus é implacável, que Deus é um terrorista psicológico. Não, Ele está mandando, eu vou sacrificar meu filho, mas eu vou obedecer a Ele. Quem obedece não perde nada. Quem se submete não é humilhado nem é massacrado. Quando Deus pediu Isaque, Abraão obedeceu, se submeteu e voltou com Isaque no braço, porque Deus é bom e toda a glória pertence ao Senhor nosso Deus. Entenderam isso, amados? Então levante a mão comigo e diga assim: altar é lugar de submissão, de obediência, porque Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. Número 5, altar é lugar de propiciação. Romanos capítulo 3, versículo 24 e 25. Rapidinho, só temos 15 minutos. Romanos 3 e 23 diz: porque todos pecaram e foram destituídos da glória de... Versículo 24: sendo justificados, a palavra justificado aqui quer dizer inocentado, gratuitamente por sua graça, mediante a redenção, o resgate que há em Cristo Jesus. Versículo 25: a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciar. Aí eu pergunto à classe: o que significa a palavra propiciação? O que significa o ato de propiciar? A professora ali está. O homem, quando ele peca, ele se torna inimigo de Deus. Tiago diz que quem faz aliança com o mundo, quem faz amizade com o mundo, instantaneamente se torna inimigo de Deus. Quando se fala o mundo, não está se referindo ao cosmo, mundo galáxias, mundo natureza, mundo rio Corumbá, mundo casa, mundo sociedade, mundo centro da cidade. Quando o Tiago diz, quem faz aliança anda de braço dado com o mundo aqui não é o cosmo, a criação, a natureza. O mundo aqui está falando de um estilo de vida pecaminoso, do vício, do mundanismo, daquilo que desagrada a santidade do Criador. Estão entendendo isso? Então o pecado torna o homem inimigo de... E Cristo na cruz, que era o altar, Ele efetua a propiciação. O que quer dizer propiciação? Ele apazigua. Cristo faz o homem se tornar amigo de Deus novamente. Naquela cruz, quando Ele abre os braços, que é cravado, com uma mão, Ele está pegando na mão da humanidade, na mão do pecador, e com outro braço, Ele está pegando na mão do Pai, do Criador. Aquela cruz representava o altar. Jesus estava fazendo, através do seu sangue, o efeito da propiciação, trazendo paz entre o homem e Deus, a criatura e o Criador, entre a ovelha e o seu pastor. Quem está entendendo esta palavra?
Tanto é que em cima da arca do concerto, a arca da aliança, havia uma tampa de ouro, que ela é chamada de quê? Tampa do propiciatório. Diga, tampa do propiciatório. Uma vez por ano, Arão entrava no Santo dos Santos, porque os seus filhos e Arão entravam todos os dias, de manhã e à tarde, no santuário. Mas depois do santuário, tinha um véu de linho fino, e depois do véu, a arca da aliança, chamada Santo dos Santos. Ninguém podia entrar, somente o sumo sacerdote Arão, uma vez por ano. Aí ele entrava assim, olha, com temor e tremor, porque aquele véu, nós vamos chegar ainda no Santo dos Santos, no santuário. O véu de linho fino era uma barreira de inimizade entre o pecador e a santidade divina. Estão entendendo isso? Aí Arão pegava o sangue do cordeiro, que foi imolado lá fora, no átrio, no altar do sacrifício, enchia a mão de sangue. Com a outra mão, Arão trazia um recipiente de ouro, chamado de incensário, onde 3 tipos de perfumes eram queimados, e a fumaça do incensário subia às narinas santas de Jeová, como cheiro de oferta suave de adoração. Com uma mão ele entrava assim, olha, tremendo e temendo, e passava pelo véu, e ele fazia assim com o incensário, para a fumaça subir. E com a outra mão ele tocava nas 4 pontas da tampa da arca, chamada tampa do propiciatório. Diga, propiciatório. Quando o sangue pingava nas 4 pontas, a glória de Jeová descia do céu e enchia todo o santuário, enchia o Santo dos Santos, porque Deus recebia o incenso, que era o perfume do louvor e da adoração, e Deus recebia o sangue em cima da tampa da arca, que era o sangue da propiciação. O que quer dizer propiciação? Quer dizer propiciar, fazer Deus propício, Deus favorável ao perdido pecador. O sangue de Jesus fazia Jeová se inclinar e ser generoso para com o homem pecador. Quem está entendendo esta palavra? Vamos ver mais uma referência bíblica sobre propiciação. Primeira carta de São João, capítulo 2, versículo 2. Propiciação. E depois alguém vai ler primeira carta de João, capítulo 4, versículo 10. Sim. 1 João 2 e 2, como é? Glória a Deus. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, igreja. E não somente do nosso, mas do mundo inteiro. O sangue dele faz o Pai ser favorável, propício a nós. Estender a mão para curar, estender a mão para abrir porta de emprego, estender a mão para tirar o câncer, estender a mão para salvar o marido, salvar a esposa, salvar os filhos, para trazer bênção dentro do lar. Então, o sangue em cima da arca faz Deus ser propício para nós. Ele é a nossa propiciação. Quem está entendendo esta palavra? 1 João 4 e 10. Vale um glória a Deus por isto? E ele enviou o seu, como o quê? Como fator de generosidade pelos nossos pecados. Se faz propício, é a propiciação pelos nossos pecados. Nós estamos em quantos fatores aí do altar? Quantos? Altar fala de propiciação, número 5. Sim ou não? Sim ou não? 6. Altar fala de reconciliação. Quem pode ler segunda carta aos Coríntios, capítulo 18, versículo
Não, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 a 20. Muito bem. Ora, versículo 18, me acompanhe. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, diga, a saber, Deus estava em Cristo, fazendo o quê? Reconciliando o mundo consigo mesmo. Naquela cruz estava Jesus. Acima estava o Pai. E agora, através do sangue do homem, o Cristo homem agora, está sendo derramado, Deus estava reconciliando você e eu, o mundo inteiro, consigo mesmo. E além do mais, depois de reconciliado, Ele nos dá o ministério da reconciliação. Quando você traz uma pessoa não crente para o culto, quando você fala de Jesus para um não crente, você está exercendo o ministério da reconciliação. Você está fazendo com que essa pessoa faça as pazes com o Criador, acabe a barreira da inimizade, e você está levando essa pessoa para ser amigo do Senhor. Aplauda Ele nesta noite mais uma vez e glorifica o nome de Jesus. Glória a Deus. Versículo de número 20. Versículo 19. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, não creditando. A palavra imputar quer dizer creditar, colocar na conta. Não creditando ou imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos, versículo 20, embaixadores. Quem aqui é representante em nome do Senhor? Nós somos embaixadores no nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, usando a mim e a você, em nome de Cristo. Pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, quem foi Ele? Ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Vale um glória a Deus por isto? Glória a Deus. Romanos capítulo 5, versículo 9. Romanos 5, versículo 9. Versículo 10. Irmãos, isso é uma coisa muito forte, isso é uma coisa tremenda, isso é uma coisa muito linda. Capítulo 5 de Romanos, versículo de número 10. Acompanhe minha voz, que eu estou no microfone. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ora, se a morte do meu Jesus acabou com a minha inimizade com o meu Criador, a ressurreição do meu Jesus, a sua vida, vai me dar muito mais vitória e bênção. Se pela sua morte acabou minha inimizade, sou amigo agora do Pai, sou amigo de Deus,
a sua vida, a sua ressurreição vai me dar muito mais coisa no céu e na terra. Quem crê nesta palavra, glorifica o nome do Senhor. Então, altar fala de reconciliação. Diga, altar fala de reconciliação. Efésios 2, capítulo 2, versículo 13. Olha só que coisa linda. Muito obrigado. Diga, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um só, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, era o véu, diga, é o véu, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo, com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. A cruz destrói toda a distância entre você e Deus. A cruz nos aproxima do amor, da graça, da bondade de Deus para a nossa vida. Amém, amados? Isso é reconciliação. Número 7, para terminar. Cruz fala de renúncia. Diga, renúncia. Hebreus, capítulo 10, versículo 5. Cruz fala de renúncia. Hebreus 10 e 5. Continue. Vamos interpretar isto aqui, olha aqui para mim. Por isso, ao entrar no mundo, diga, ao entrar no mundo. Olhe para mim, irmãos, isso é muito sério. Quando a gente escuta assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho. Outra passagem diz, Deus enviou o seu Filho. Diga, enviou. Então dá uma ideia que Deus estava assim, olha, sentado no trono, e o filhinho Jesus sentado no colo, e Deus beijava a cabeça de Jesus, e Jesus foi crescendo e lá no céu, e Deus brincava com Jesus, jogava bolinha de gude com Jesus. Não, Jesus estava no seio do Pai, Ele era o próprio Deus. Amém? Ele era o próprio Deus. O termo enviou é uma força de expressão gramatical. Esse enviou aqui era o próprio Deus que desce com tudo. Ele desce e vai para o ventre de uma virgem e encarna. Colossenses 1 e 19. Rapidinho. Colossenses 1 e 19. E Colossenses 2 e 9. Colossenses 1 e 19. Esse é Colossenses o quê? 1 e 19. E 2 e 9. O que é que você subentende por isso? Hã? O menino que nasce era o corpo do menino. Dentro habitava o quê?
toda a plenitude da divindade. Era o próprio Deus encarnado. João disse: o verbo se fez. Aí em Hebreus 10:5 ele diz assim: porque sacrifício de animais tu não quiseste, mas corpo para mim, que completa? Preparaste. Aí o versículo 6, o que é que diz o versículo 6? Hebreus capítulo 10, versículo 6. Versículo 7. Então eu disse: eis aqui, eu estou aqui. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua, olha aqui nos meus olhos, se você puder. Sabe que quando alguém fala mal de mim, ah, pastor, falaram isso e isso do senhor, que dá aquela vontade de pegar no pescoço da pessoa e esganar ela. Dá ou não dá? Espera aí, deixa eu encontrar ele ou ela na esquina. Vai me ouvir, é assim ou não é? Sabe quando eu procedo desta maneira? Sabe que quando eu procedo desta maneira, sabe o que é que está acontecendo? Sabe o que é que está acontecendo? Eu não passei pelo altar. Porque quando eu estou no altar de Deus, eu estou morto. Eu não mais vivo, mas Cristo é quem vive em mim. Um morto, você pode beliscar, arrancar pedaço. Morto, você pode puxar o cabelo. Morto, você pode pegar uma gilete e retalhar. Está assim, ó. Não sente nada. Sabe por que quando alguém olha de cara feia, ou alguém dá uma fechada no trânsito, você tem aquela vontade de acelerar e revidar e dar uma fechada também? Acontece ou não acontece? É porque a gente está afastado do altar. A gente está afastado do altar. Mas quando alguém justamente te joga para fora da estrada, você, ao invés de chamar um palavrão, amaldiçoar e dar um troco nele, você diz: vai com Deus, meu filho, Deus te abençoe. É porque você morreu. É Ele que está vivendo dentro de você. É Ele que está reinando na tua alma, no teu coração. Você sabe por que tem tanto crente na igreja? Cheio de mimimi, cheio de coisinha. Qualquer coisinha é um escândalo, é um Deus me acuda. Está precisando passar pelo altar. Altar é renunciar à própria vontade. É você saber que alguém está te batendo na face e você vai dizer: bate aqui também, porque essa aqui não valeu não. Eu estou indo é para o céu. É alguém te dizer assim: você caminhar, vai caminhar descalço 1 milha. Você diz: demorou, eu quero caminhar 2 milhas contigo. Porque eu estou no altar. E quem está no altar não se incomoda. Quem está no altar pode pisar nele ou nela, fazer de tapete, mas ele sai dizendo: Cristo vive em mim, eu estou no altar, eu quero viver para a glória de Deus. Fiquem em pé nesta noite e glorifiquem ao santo nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Quer ver um exemplo de crente no altar? Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Abra aí, quem pode ler? Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Antes do louvor, o irmão Ezequiel tem uma palavrinha aqui. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Quem encontrou pode ler. Vale a pena pagar mal com mal? Sim ou não? Não vale. Quem perde é você. Quem te ofender, ele que vai perder. Jesus disse: se alguém te ofender, abençoa ele, beija ele, abraça ele. Você estará amontoando o quê? Brasas na sua cabeça. No dia que uma igreja, irmãos, passar pelo altar,
vai acabar fofoca, vai acabar malquerência, um de mal com a outra. Não entro no grupo porque fulana está no grupo. Não entro, nem me adicione no grupo porque fulano está lá. Porque você nunca passou pelo altar. Vocês estão entendendo essa palavra? Quando estamos no altar, a gente não vê defeito na igreja. A gente não murmura da pregação do pregador. A gente não critica porque o coral errou a letra do hino. A gente não vê nada, a gente só vê a glória de cima do altar. Quantos aqui querem permanecer no altar de Deus? Quantos querem adorar ao nome do Senhor em cima do altar? Glória a Deus. Glória a Deus. Quem aqui está alimentado? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Irmãos, estamos muito alegres com a gestão do nosso pastor. Eu creio que não é só eu, é toda a igreja. E no próximo domingo, eu creio que a igreja sabe que é o dia do pastor. E nós resolvemos antecipar para hoje, pastor, uma lembrança para o senhor, em nome de toda a igreja, porque nós queremos que o senhor use essa lembrança no jantar romântico. Se fosse eu que fosse dar, se fosse uma lembrança de R$10, eu daria sozinho. Mas como se trata de algo mais caro, é toda a igreja que está dando essa lembrança para o senhor. Então, no nome de toda a igreja, queria deixar essa lembrança para o senhor como dia do pastor, e em gratidão a tudo que o senhor tem dado para o Senhor transferir para nós. Glória a Deus. Deus abençoe a igreja em Valparaíso. Amém. Glória a Deus. Irmão, isso aqui é a expressão e o carinho de uma igreja que traduz a glória de Deus e que traduz a minha gratidão, porque não existe pastor sem ovelhas. E se este dia é o dia do pastor, eu glorifico a Deus e agradeço a vocês, que sem vocês eu não estaria aqui. I love you. Adore ao Senhor no Santo dos Santos. Levante a sua mão assim para o céu. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Estamos dentro do horário ainda. Sinta a presença de Deus. Deus está querendo nos abençoar, queridos. Não tenha pressa em sair da presença do Senhor. Eu me rasgo, aleluia, por inteiro. Entrega completa, é altar. Faço tudo, mas vim novamente. Faça da letra desta canção a oração da sua vida até a vinda de Jesus. Mas peço que tua presença aumente. Aleluia. Glória a Jesus, glória a Deus, glória a Deus. Agradeça ao Senhor porque você foi reconciliado. Você está justificado, inocentado. Ele é a nossa propiciação pelo sangue. Por inteiro. Aleluia. Faço tudo, glória a Deus, mas vem novamente. Glória a Jesus. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. Levante a sua mãozinha assim para o céu, olha.